Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 130 da nossa leitura da palavra, estamos dando início ao livro de Esther. Não se sabe quem foi o seu autor, mas as tradições acham que foram Mordecai, Esdras e Neemias. Este último porque teria bom conhecimento dos costumes persas. Alguns estudiosos situam os acontecimentos narrados no livro de Esther entre 482 e 478 a.C. e outros entre 460 e 350 a.C. O livro de Esther é um dos dois únicos livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher no título. O outro foi o livro de Ruth. Este livro não contém referências diretas a Deus, mas ele está subtendido em tudo, principalmente quando os judeus buscam sua intervenção ao jejuar e orar por 3 dias. Embora o livro de Esther venha depois do livro de Neemias na Bíblia, segundo alguns estudiosos, os acontecimentos registrados em Esther podem ter ocorrido cerca de 30 anos ou mais antes dos fatos narrados no livro de Neemias. O livro de Esther registra a instituição da festa de Purim e a obrigação de sua observação permanente, e era lido durante essa festa para comemorar a grande libertação da nação judaica causada por Deus através de Esther. Inclusive, é lido até os dias de hoje durante esta celebração. No centro desta história encontra-se a divisão existente entre os judeus e os amalequitas, que começou no livro de Êxodo. Assim como na história de José em Gênesis, o livro de Esther também registra monarca estrangeiro que controla o destino dos judeus e mostra o heroísmo de indivíduos israelitas que fornecem os meios para a salvação do seu povo e nação. O objetivo de Amã é o esforço final registrado no Antigo Testamento de completamente erradicar os judeus. Seus planos acabam com sua própria morte e a elevação de seu inimigo Mordecai à sua própria posição, bem como a salvação dos judeus. Esther arriscou sua vida ao ir 2 vezes diante do rei sem ser convidada, mas sua intenção era salvar o seu povo. Este livro traz um excelente exemplo do poder e da influência para o bem que uma pessoa pode exercer, e também aprendemos sobre a importância de agir com coragem em situações aterradoras e como desenvolver confiança em Deus. O livro de Esther mostra a escolha que fazemos em ver a mão de Deus em nossas circunstâncias na vida ou enxergar coisas como uma mera coincidência. A mão de Deus é evidente na medida em que o que parece ser uma situação ruim é, na verdade, algo que está sob o controle total do Deus Todo-Poderoso, que na última instância tem o bem do povo como seu objetivo. Deus é o soberano do universo e podemos ter certeza de que seus planos não serão movidos por ações de meros homens maus. Embora seu nome não seja diretamente mencionado neste livro, seu cuidado providencial para o seu povo, tanto dos indivíduos como da nação, é evidente por toda parte. Esther provou ter um espírito piedoso e manso, que também mostrou grande força e obediência voluntária. A humildade de Esther foi marcadamente diferente das pessoas ao seu redor, e isso a levou a ser elevada à posição de rainha. Ela nos mostra que permanecer respeitosa e humilde, mesmo em circunstâncias difíceis, até mesmo humanamente impossíveis, muitas vezes nos torna bênção a nós mesmos e aos outros. Faríamos bem em imitar suas atitudes piedosas em todas as áreas da vida, principalmente nas dificuldades. Nenhuma única vez vemos reclamação ou má atitude exposta na narração. Muitas vezes lemos que ela ganhou o favor daqueles ao seu redor. Esse favor foi o que, no fim das contas, salvou o seu povo. Podemos receber tal favor quando aceitamos a perseguição injusta e até mesmo seguimos o exemplo de Esther de manter uma atitude positiva, juntamente com a humildade e a determinação para confiar em Deus. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1. O banquete de Assuero. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia.
Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. A rainha Vaste desafia o rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vaste se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então, Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vaste fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2. Ester é feita rainha. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então, servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vaste. O rei concordou com isso e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã,
Havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então, a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Ester foi levada ao rei Assuero ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado, e Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtã e Teres e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Capítulo 3. Mordecai é odiado por Amã. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou. Ele deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai.
Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro dia do mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com esta prata e faça com esse povo o que bem quiser. O rei decreta a morte dos judeus. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei e, segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Gente, encerramos a leitura de hoje, mas deixa eu fazer uma pergunta. No versículo 12 do capítulo 3 está escrito: se escreveu aos sátrapas do rei. Vocês sabem quem são esses sátrapas? Nem eu. Então vamos ver no dicionário? O sátrapa era o chefe da administração da sua província e estava rodeado por uma corte de caráter não real. Ele coletava impostos, controlava os representantes locais do governo, os clãs e as cidades sob tutela. Era o juiz supremo da província, diante do qual todo caso civil e criminoso podia ser levado. Bem, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.